Olá, tudo bem com você? Estamos chegando com mais um Inovação em Pauta. Hoje vamos conhecer uma história de superação e criatividade que nasceu em Balneário Rincão, lá no sul de Santa Catarina. Depois de enfrentar um acidente de trabalho, o empresário João Alonso transformou o desafio em oportunidade e desenvolveu uma serra policorte totalmente inovadora, que promete revolucionar o mercado. E com o apoio do projeto Agentes Locais de Inovação do Sebrae, ele conseguiu transformar a ideia num negócio estruturado e competitivo. Ideias, estudos e muitos testes são ingredientes que se fundem como ferro para a criação de um novo produto. Pessoas que possuem esse dom desempenham um papel fundamental na evolução da sociedade, criando, a partir de uma necessidade, itens que facilitam e muito uma tarefa. Foi assim que seu João criou em 1998 a Serra Policorte. A ideia surgiu enquanto ele assistia um comercial de TV. Aí vi lá no canto uma policorte. E de lá para cá elas sempre foram a mesma coisa, uma policorte com um disco único. E sempre ocasionando acidentes de trabalho, porque a pessoa corta nesse disco, que é realmente para corte, mas faz também o desbaste da peça na lateral. O que acontece? Vai formando um disco, um colar, e o disco perde a resistência e estoura. Isso aconteceu comigo. A partir daí, surge a ideia de adaptar a ferramenta para que ela pudesse ter os dois discos. Porém, um precisaria ficar mais elevado que o outro, para não atrapalhar na hora do corte. Com a máquina montada, chegou a hora dos testes. E aí eu peguei medidor, né, e vi que a resistência da máquina, o que ela consome de luz só simplesmente ligada, vai para 3 amperes. E quando tu vai cortar, chega aí a 6 amperes, 6 e poucos amperes. E quando tu vai desbastar, segue no 3 amperes. Ou seja, esse disco de corte, depois que ele ficou pequeno e ele está intacto, porque na minha policorte não houve desbaste na lateral dele, tu passa para o lado direito e tu vai fazer o desbaste com segurança, porque é uma lambidinha. Consome os mesmos 3 amperes. Quer dizer, não faz força nenhuma, então não tem resistência para quebrar o disco. A utilização do mesmo disco para cortar e desbastar o material diminui significativamente sua vida útil. Isso faz com que o trabalhador tenha maior risco de sofrer um acidente. Experiência que seu João teve na prática. Nessa firma lá, é um monte de gente cortando e desbastando, cortando e desbastando. E aí eu saí de uma ponta lá, cheguei na policorte, fui cortar, não observei as condições do disco. Fui cortar, quando ele exerceu uma força e estourou. Mas estoura que parece uma granada, que ele salta pedaço para tudo que é lado. Pegou um pedaço no queixo aqui, eu só caí assim de susto, porque o estouro é grande, mas não me machuquei. Agora tem um colega lá que furou até o avental de couro dele. Entrou um pouco na barriga assim. Se não fosse o avental, não sei o que ia acontecer com ele. Ele teve a habilidade de identificar a necessidade e, a partir disso, desenvolver uma solução criativa. Com a ideia construída e passada para o papel, era necessário saber se já existia algo parecido no mercado. Procurei e não achei. Aí eu tenho amigos que foram daqui de Criciúma, foram embora para o Canadá, Itália, Alemanha, e que são metalúrgicos. E a gente mantém contato. E aí eu pedi para eles irem lá, eu digo, eu vou importar uma. E eles me garantiram, não existe. E aí ainda passou uns 2, 3 meses, eu digo, e aí o que eu faço? Meu Deus, eu preciso trabalhar na policorte, mas eu fiquei traumatizado, né? Aí um dia eu peguei e digo, eu vou inventar uma, já que não tem. Aí eu peguei uma chapa de ferro lá, peguei 2 mancalzinhos daqueles de serra, botei um embaixo e um em cima, botei os discos e, pasme, funcionou de primeira. Além de cortar e dar acabamento em tubos de ferro como este aqui, ela também serve para cortar outros tipos de metais. A gente precisava de um equipamento, de uma policorte que transmitisse segurança para os nossos funcionários, para quem vai usar, que fosse segura, porque a prioridade nossa é com certeza a vida dos nossos funcionários. E aí a gente acabou comprando esse equipamento e deu super certo. A partir daí não teve mais nenhum problema de acidentes.
É um equipamento que, como ela tem dupla funcionalidade, né? Ela tanto corta como desbasta, então dá uma agilidade melhor na produção dos nossos equipamentos e dá um corte mais preciso. E a segurança, né, que é o principal. Mas as vantagens vão além disso. A economia foi um fator importante. Com certeza, porque automaticamente o primeiro disco que usa para o corte, ele também serve depois para o desbaste. E aí dá uma economia. E a precisão no corte, né? Porque nós fabricamos esteiras transportadoras há mais de 40 anos no mercado. Trabalhamos com corte de cantoneiras, de tubos para os roletes. E é um equipamento que para nós é imprescindível, né? Ele faz uma falta tremenda e ele é muito usado por nós aqui. Tanto que nós temos 2 equipamentos, né? Para poder dar maior produtividade na produção e na fabricação dos nossos equipamentos. A necessidade de adquirir o novo equipamento surgiu após um acidente acontecer na empresa. Alguns anos atrás, quando era em outro endereço, né, da nossa empresa, teve um acidente que o funcionário no corte teve uma lesão grave no rosto e o disco ficou preso no teto, né, ficou preso na telha em cima. E aí, a partir desse momento, a gente viu a necessidade, né, de ter um equipamento seguro, de ter um equipamento que não corresse risco de nenhum acidente fatal ou um acidente em si que pudesse atingir a segurança dos nossos funcionários. Hoje o produto já possui registro. Esse passo é de extrema importância para proteger uma ideia inovadora e garantir os direitos exclusivos sobre a invenção. Um dia eu chego na empresa lá e eu vejo que um cara olhou a Policorte e começou a tirar foto e chamou um outro amigo. Eu digo, mas eu estou marcando bobeira. Se não existe no mundo essa Policorte, eu vou registrar patente. Aí fui registrar patente, mas era muito dinheiro. Aí uma empresa aqui especializada me disse, olha, funciona assim. Tu descreve a tua ideia, tu vai no cartório, tá? Escreve ela e registra. Aí lá vai aparecer tal dia, tal hora, até segundo aparece, né? Que tu teve essa ideia. Aí depois que tu está garantido com isso, bom, aí tu vai falar com o engenheiro, tu vai falar com o torneiro, porque aí tu vai ter que desenvolver. A patente é uma no mundo. Então a minha Policorte, eu te garanto, levou 6, 7 anos para sair, é única no mundo. Então realmente foi essa cabecinha aqui que inventou. Com o produto criado e registrado e em fase de produção, chegou o momento de buscar uma assessoria, já que precisava divulgar a invenção. Foi então que o Sebrae entrou para auxiliar na gestão da empresa, por meio do projeto Agentes Locais de Inovação. Fiz o atendimento da empresa dele. O programa ele tem a duração de 6 meses. Então a gente vem a cada 15 dias, mais ou menos, e é feito um diagnóstico inicial, né? Então, onde a gente entende qual que é a necessidade do empresário, né, dentro das diversas áreas. E a gente identificou com o Alonso que a empresa dele tinha um produto inovador, tinha algo que já estava desenvolvido, mas precisava de divulgação, precisava levar isso em frente, mostrar isso para o público e tornar ele conhecido. Primeiro que eu estava bem perdido em administração, em tudo, porque eu também sou pequeno, não precisava de uma grande administração. Mas aí veio a Karine, procurei o Sebrae, veio a Karine aqui, me orientou, aí eu comecei a criar a Alma Nova. Entendeu? Dessa vez, eu com a cidade quero fazer uma empresa bem organizadinha, seguir a orientação de profissionais. E foi o que aconteceu. Mas não adianta tu ter um bom projeto e não saber administrar ele. Então o Sebrae para mim foi importante, é importante. O programa existe há mais de 12 anos e é parte do programa Brasil Mais Produtivo, uma iniciativa do governo federal para aumentar a produtividade e competitividade das empresas brasileiras. Por meio dele, as micro, pequenas e médias empresas recebem orientações para melhorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios. Após os 6 meses de consultoria, os resultados começaram a aparecer. Ele conseguiu fazer a estrutura ali do produto, a gente viu que ele começou a identificar que tinha 50 e tantas peças do produto, né? E a questão da divulgação mesmo, né? Porque ele não tinha, ele fazia um trabalho muito pessoal, ele ia até a empresa, né? E divulgava. E aí ele passou a ter ali o conhecimento de ter que estar na internet, de ter que estar fazendo a divulgação, de estar usando esses meios digitais para divulgar o negócio dele. Eu estou fazendo o tráfego pago, esse que eu também ignorante
da internet, né? Passei anos aí sem fazer. Fiz o primeiro, em dezembro, que eu nunca vendia bem policorte, porque o serralheiro tem que pagar 13º, aquela coisa, né? Eu fiz o tráfego pago, botei ali em janeiro, em dezembro, a minha surpresa foi umas 14 policorte e já tenho, agora, ainda hoje, fechei mais uma de gente que me ligou em dezembro. Depois de fazer um diagnóstico inicial da empresa, as principais dificuldades e problemas foram mapeados. Dentro dessa lista, realizaram uma avaliação para saber qual problema traria mais resultado se fosse solucionado. E aí, depois disso, a gente faz uma parte de ideias, né? Identifica quais são as formas de resolver esse problema. A gente faz um protótipo, né? Identifica como é que a gente poderia, né, antes de lançar essa ideia, fazer ela numa menor escala, né? Então, a gente listou ali toda a parte de reportagem, quais seriam os caminhos, e a partir daí a gente parte para a ação, né, de colocar a ideia realmente em prática. Hoje, João Alonso terceiriza boa parte da produção das peças da Policorte. Porém, a finalização do equipamento é feita por ele mesmo, em Balneário Rincão. O mancal eu faço numa fundição, terceirizo, tiro da fundição, levo para uma tornearia, para um centro de usinagem, eles usinam, levo o mancal para uma empresa, os rolamentos para outra empresa, aí eu compro o resto. As chapas eu corto tudo no laser também terceirizado, porque eu não vou comprar um laser para cortar meia dúzia dele, né? E nem um torno CNC, que é uma fortuna, então é terceirizado. Aí eu junto tudo, trago para cá, eu monto, pinto e entrego. Apesar das vendas terem aumentado, a busca agora é por um investidor para que a produção seja em maior escala e que o equipamento esteja nas principais lojas do segmento do Brasil. Aumentou e eu estou com medo, aí é que está, eu estou com medo de divulgar mais e não ter condições de atender. Então eu tenho que ir passo a passo. Legal, né? A história do seu João nos inspira a enxergar os desafios como oportunidades para inovar e também crescer. E o projeto Agentes Locais de Inovação do Sebrae mostra que o empreendedorismo, aliado ao conhecimento, pode transformar ideias em soluções que fazem a diferença. Se você também tem uma ideia ou quer aprimorar o seu negócio, procure o Sebrae e impulsione também a sua trajetória. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!